Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Eu digo assim porque a gente grava aqui na TV e tira o áudio para o rádio, né? É assim, que Deus venha abençoar nossas vidas, venha falar conosco, né? Precisamos da revelação da palavra, né? Para que tanto aqui o comentarista da revista, dessa lição de hoje, como o próprio Espírito Santo venha nos usar aqui, eu, Arisneide, para a gente, também os meninos aqui, o Márcio Cleito, a Eliane, que está aqui nos apoiando, venha nos usar aqui para que possa transmitir a palavra genuína e verdadeira do Senhor Jesus, né? E assim todos nós venham aprender, tanto nós aqui como você que nos acompanha, né? Que Deus abençoe grandemente. Então, nós estamos no quarto trimestre de 2025 e hoje nós estamos aqui na lição de número 4, né? Desse quarto trimestre. Nós estamos estudando aí o nosso tema e subtema, é o corpo, alma e espírito, né? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, aqui é o nosso tema aí desse trimestre, né? E hoje a lição de número 4, 26 de outubro de 2025. O assunto dessa lição de hoje, o corpo como templo do Espírito Santo. Essa palavra como, né? O corpo como templo do Espírito Santo. Não é qualquer corpo, ou seja, um corpo de qualquer jeito, né? Então é isso aí que dá a entender, um corpo diferenciado, no sentido de que existe uma maneira de ele aconchegar, dele ser uma habitação apropriada, né? Dá esse entender assim, um corpo como o templo do Espírito Santo, porque o corpo é qualquer corpo, de todo jeito. Agora, quando você vai se adequar a ser uma habitação do Espírito, então, é nesse sentido que eu falo, nesse como, né? Que é o que nós vamos estudar hoje aqui, esse como, né? Então, aqui o texto áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então, não é uma coisa que a gente pode dominar por a gente mesmo, né? Então, já está dizendo nesse versículo aqui, que a gente, se quiser fazer isso, fica errado, né? Mas a gente tem que deixar ser dominado, conduzido pelo próprio Deus, né? Então, verdade prática. Ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos, né? Então, veja aqui, faz toda, não é alguma diferença, é toda a diferença. Porque nós vamos, a maneira, tudo que você for agir, através desse corpo, for fazer, você precisa consultar a Deus se é lícito ou é ilícito, né? Aí o apóstolo Paulo ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então veja, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, nem todas constroem, dá vida, salva, ou concorda com a salvação, é isso aí. Ou não destrói a salvação, ou não afasta de Deus, ou não santifica, né? Então tem esse lá, é isso que nós vamos estudar aqui, esse
corpo como templo do Espírito, que é uma habitação, é um templo aonde Deus habita, precisa ter todas umas regras bíblicas. Ser andar dentro dos princípios de Deus. Então isso aí, às vezes, vai ser falado aqui, eu vou adiantar. Eu mesmo, sempre falando em rádio e tudo assim, eu sempre falo aquela palavra que Jesus disse: a carne para nada presta. Mas quando a gente fala assim, não é no sentido que não presta mesmo. É no sentido de você não herdar o reino, você não ter, carnalmente, você se aproximar de Deus. É isso aí, é nesse sentido. Você, carne e sangue, não herda o reino do céu, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Mas é nesse sentido que a carne não pode agradar a Deus. Não pode. A Bíblia diz lá, Paulo fala aos romanos, né? Mas você pode, através do Espírito, essa carne ser adequada, se adequar, que é isso aí, que nós vamos estudar exatamente o corpo como templo do Espírito Santo. Então você vai se adequar, se preparar para Deus morar em ti. O que é esse morar? Para onde você for, você não se afasta de Deus. Deus está contigo. Deus concorda com você, porque você concordou primeiro com Ele. É isso aí. Então, agora, isso você vai fazer pelo entendimento, que você vai entender, vai ser falado aqui, a respeito dessas cartas de Paulo aos Coríntios, principalmente. Ele dizia: vocês são carnais, rapaz. Porque eles faziam as coisas sem buscar em Deus, se estava certo ou estava errado. Eles não aprenderam a ter essa submissão. Então, o crente, ele é submisso, ele anda sob o Espírito Santo. O Espírito Santo sobre ele. Se ele não for assim, o Espírito sai dele. Ou seja, você vai só e Deus não vai. Né? Deus fica e você vai só, que essa casa tirou o inquilino, jogou fora esse inquilino que é o morador, esse morador dela fica, né? Então é isso aí que faz a diferença. Aí você precisa valorizar isso biblicamente, esse corpo. E é esse cuidado, mais em santificação até mesmo de que uma saúde física, é mais do que isso, mas também tem que cuidar da saúde física, tem que cuidar da limpeza do corpo, no sentido humano mesmo, mas muito mais essa limpeza espiritual, uma preparação, porque Deus ele não vai olhar para a tua sujeira, né? É muito mais que isso, mas nós precisamos cuidar do nosso corpo também, e ele tem valor, é claro, né? Para a gente não deixar aqui uma coisa meio, diz que não presta o corpo, e na mesma hora presta. Não, é claro que presta, mas nesse sentido, tem valor? Tem, mas o valor está nessa santidade, ou nessa intenção de santidade. É melhor dizer assim, porque você não vai achar um totalmente santo, mas essa intenção de santidade, ou Senhor, ou esse querer, eu quero o Senhor, é isso aí. Então, quando você quer o Senhor, ele vai habitar em ti, e isso ele vai cear contigo, você com ele, toda aquela convivência, você aprendendo com o Senhor até ter o conhecimento do Senhor, não é isso aí? Então, já passo para você. Graças a Deus. A quarta lição, o corpo como templo do Espírito Santo. Como já foi falado, nós temos a oportunidade de, através do nosso corpo, já que nós estamos estudando sobre essa tridimensão do ser humano, espírito, alma e corpo. Então, o corpo pode sediar, pode receber, pode hospedar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é a melhor pessoa que Deus deixou para nos instruir, para nos dirigir, para nos conduzir à presença de Deus, para entregarmos, né, a nossa vida e confiarmos que
ele é o melhor condutor, né? Geralmente, quando a gente precisa fazer uma viagem, dificilmente o nosso destino é tão próximo que não precisamos de um transporte. E provavelmente nesse transporte precisa ter um condutor. Então, nessa jornada da vida para que a gente chegue ao destino que Deus já planejou para nós, que é uma eternidade, precisamos de um condutor, que é o Espírito Santo, que conhece melhor do que nós o caminho. Então, se nós nos atentarmos para isso, ele é a melhor amizade, ele é o melhor mestre que nós podemos ter, mas também ele tem critérios, ele não habita em casa impura. Então, coração limpo, mãos limpas, limpos no sentido de intencionalidade, como você falou. É a má intenção que faz com que a nossa alma seja impura diante de Deus. Aí Jesus fala lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E quando Paulo escreve esse texto áureo da lição que já foi lido, 1 Coríntios 6,19, perguntando àqueles novos crentes se eles tinham ideia da realidade que eles estavam vivendo agora, a partir dali, porque eles ainda não tinham muita consciência da nova vida que eles tinham adquirido em Cristo. Eles sofriam algumas influências da sociedade, do meio em que eles viviam, porque a cidade de Corinto ela era conhecida pela imoralidade, promiscuidade, lascívia, todo tipo de pecaminosidade, até porque era uma cidade portuária e de grande fluxo comercial e abrigava diversas culturas. E nós sabemos que o ser humano ele tende a buscar prazer, diversão. Então, quando se junta várias culturas numa cidade bem movimentada, não era para se cultuar a Deus. E Paulo agora estava conscientizando aqueles crentes, até porque lá tinha até uma deusa, Afrodite, que era uma divindade adorada. E a sexualidade, o sexo ilícito lá permeava, fazia parte da cultura daquela cidade. Culto à prostituição. E Paulo tinha consciência dos riscos que aqueles novos crentes tinham se eles continuassem vivendo a mesma realidade. Muitos, com certeza, já tinham vindo, aceitaram a Jesus, mas tinham vindo dessa cultura, dessa vida pecaminosidade. Por isso que Paulo fala aqui, que agora que aqueles que já acreditaram nessa verdade, então, se vocês já têm Cristo, se vocês já aceitaram como Salvador, agora vocês são nova criatura e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, isso precisa ser pregado. Tem muitos crentes que chegam, aceitam Jesus, mas não têm ideia dos passos seguintes, né? Então, Paulo aqui em Coríntios, ele estava ensinando que como uma das características daquela cidade de Corinto era a licenciosidade ou a pecaminosidade, ou a busca desenfreada pelos prazeres carnais, inclusive estimuladas pelos cultos pagãos, o que Paulo estava incentivando aqueles novos crentes era entrar por este caminho, agora de entregar os seus corpos não à imoralidade, não à pecaminosidade, mas dar liberdade ao Espírito Santo para trazer a consciência dele, por isso que fala até aqui na verdade prática, ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, que isso faz toda a diferença na maneira como o possuímos, porque se nós não tivermos essa consciência, nós vamos usar isso de forma destrutiva, né? Então, é a mesma coisa eu pegar um veículo, eu não vou saber dirigir. Nós não sabemos conduzir bem o nosso corpo de forma que venha agradar o Senhor. É por isso que o Espírito Santo vem para nos ajudar. E Paulo ensina isso sobre a consagração integral. Não é só sobre a alma, não é só sobre o Espírito. O seu corpo também importa. É integralidade para que tenha-se a santificação, porque sem a qual ninguém agrada o Senhor. Então, essa lição é muito rica, propícia para os nossos dias. Os nossos dias não são diferentes dos dias que Paulo viveu e ensinou aquela igreja, e é por isso que essas lições estão
se repetindo, porque nós também precisamos crescer nesse conhecimento e viver essa vida de santidade. É o que nós já estudamos até na primeira lição, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, né? Sim. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Essa irrepreensão é sem a corrupção danosa do pecado. Sem ser necessário chamar a atenção, né? Exatamente, para que possamos alcançar a vida eterna, que é aquela que está proposta por Jesus para aqueles que crê e obedecem nesta palavra verdadeira. Então, que Deus nos ajude a conhecer melhor o seu propósito, o seu plano para a nossa vida, e que Deus nos ajude, através do Espírito Santo, a darmos essa liberdade ao Espírito Santo nos tocar e nos levar a esse caminho que é tão glorioso. É o caminho que agrada ao Senhor, é o caminho que pode nos levar a uma comunhão perfeita. Uma lição muito, muito importante para os nossos dias. Pois é, e aí eu falando aqui de sem ser necessário chamar a atenção, né? Mas assim, chamar a atenção pela rebeldia. Entenda, a Bíblia ela é exortação também. Ela é primeiro edificação, é para edificar a tua vida, é para salvar você. Ou seja, para você construir a tua própria vida na palavra de Deus, pautado na palavra e ser salvo mesmo. Mas essa construção tem falha, não tem como você não falhar. Aí ela vai te exortar. A palavra de Deus exorta para chegar à consolação, que é o que é a consolação? É a consumação de salvação mesmo. De você ter uma vida com Deus até o final, ser esse templo, ser o que nós estamos estudando, ser essa habitação de Deus até o final da vida, que aí você passou para a vida eterna, né, com Deus. Então, aí você vai ser corrigido, que é exatamente a palavra exortação, chamar a atenção com amor. Não é por uma rebeldia, mas sim pelo ensinamento. Então você vai aprender até morrer. Até chegar ao fim da tua vida, você vai aprender. Você nunca vai ser Deus. Você nunca vai chegar no patamar de não ser preciso ser chamado a atenção. É claro que você vai aprendendo. Quanto mais você se dedica a isso, mais você agrada a Deus, mais Deus te ajuda, mais Deus até te chama a atenção mesmo. Que Ele corrige a açoite daquele que recebe por filho. Quanto mais você se aproxima dele, mais você fica falho, é claro. Porque você está mais perto da santidade de Deus. Então, nunca você vai chegar a uma plenitude de não ser chamada atenção com amor, que é exatamente a exortação. Agora, plenamente conservado, irrepreensível, é no sentido de ser repreendido por rebeldia. Ou seja, de um pecado quanto mais. Sabe aquela coisa? Pecou sabendo que isso chama iniquidade. Você ser chamado a atenção, você ser repreendido por iniquidade tua, que é conhecer e não fazer. Então entenda que você vai ter essa vida com Deus, uma vida de aprendizado até o fim da vida. Né? E isso se chama essa consciência aí que nós já falamos aqui, que todo crente, ele é crente porque ele é consciente de pecado. É isso aí. Não é nada mais. Não é pecador. É sim, senhor. Agora é uma questão de consciência. E quem é que mede isso? Nem homem não consegue medir. Algumas coisas sim, mas o próprio Deus. Então você ser consciente com Deus, você ter uma boa consciência e uma fé não fingida, que o apóstolo Paulo diz aí. Você amar a Deus sem fingimento, um amor verdadeiro, que é querer ser salvo mesmo, ser santo como Deus é. E isso, uma consciência, uma boa consciência de verdade, querendo ser mesmo. Então, você vai ver que
você não vai ser igual a outra pessoa. Você vai ser você mesmo. E Deus vai viver em você, morar em você do jeito que você é. Mas não no sentido de você quer, do jeito que você quer. Não, é do jeito que você é porque você é diferente dos outros. Mas ele vai aceitar isso e tudo, mas você tem uma consciência de amar a Deus, de manter Deus em você. Que é exatamente esse templo, né? Então você ter esse querer verdadeiro que Deus te conduza. Sabe aquela coisa, eu amo muito o meu professor, eu quero que ele me ensine. Você se entregar totalmente, vamos dizer assim, a um professor, né? Você amar tanto aquela profissão ou aquele estudo, de maneira que você fica até ansioso de chegar a hora de estudar, que gosta que o professor te ensine. É daí para frente, é daí ao mais do que isso ainda. Isso se chama amar a Deus, né? Não, eu gosto de ouvir Deus, eu quero, mesmo ele puxando minhas orelhas, porque eu sou errado, mas eu gosto e eu quero e eu preciso do Senhor. É isso aqui. Ser crente é isso, é manter, né, o Espírito Santo, um corpo preparado para a habitação de Deus, é exatamente ter esse amor puro, né? Sem malícia, sem malícia mesmo, sem engano. Porque a pior coisa para Deus é essa hipocrisia, que você apresenta uma coisa e é outra. E para Deus não engana, né? Os homens você tapeia, você diz uma coisa na frente da pessoa, por trás é outra coisa. Você diz uma coisa, saiu da tua boca, mas dentro não está isso aí. Agora, para Deus, não. Você tem que ter essa consciência e essa luta contra a malícia, contra a mentira, contra a hipocrisia. Então, é isso que é o necessário. Os coríntios aqui é chamado a atenção que ele não subiram de patamar. Em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala isso aí, onde ele fala no versículo 16, ele faz essa pergunta aqui também. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Faz quase essa mesma pergunta lá, quando é aqui mais na frente no capítulo 6, 19, ele fala quase a mesma coisa, né? Então, chamando a atenção, porque as pessoas, eles aceitaram Jesus, mas continuaram carnal. Eles não se desenvolveram espiritualmente, que é o caso que você disse. De você, é uma caminhada, uns passos, seguir os passos do Senhor. Então, se não fosse assim, se Deus ele cobrasse, porque na verdade você disse aí, que a pessoa aceita Jesus e vai caminhar com Jesus, né? Não é, ele foi perdoado anterior. Mas e os passos daqui para frente? Você vai continuar errando como você errava antes de Cristo? Antes de aceitar Cristo como Salvador? Não. Agora é uma nova criatura, é um novo homem. Então você é novos caminhos, um novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Quer dizer, então são novos amigos, nova palestra, as palavras são diferentes, você, embora não mude de uma vez toda, mas você tem esse esforço de ir mudando o palavreado, a vestimenta, os lugares aonde você frequenta. Não tem como Deus ficar no meio de uma... A não ser que ele mande você ir mesmo, porque tem canto que você vai que Deus diz, não, vai lá porque eu preciso falar com alguém lá. E tudo bem, tem canto sim, mas não você andar correndo atrás daquilo que você fazia antes, né? Então tem toda essa mudança e você vai aprendendo e Deus vai te dando graça, você vai tendo prazer em fazer isso aí, porque às vezes as pessoas, quem está fora, fica pensando, poxa, quer dizer que eu tenho que largar tudo? Aquilo que eu gosto de fazer, não faço mais, não é para mim fazer mais. Não é bem assim. Deus ele vai te cobrando gradativamente, de maneira que você vai aceitando isso, se é que você está querendo mesmo. E você não vai sendo forçado a fazer, mas pelo contrário, você vai querendo mudar. Não é assim?
Aí, a leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. A mesma carta, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 ao 20. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois vós, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus, é isso aí. Então você tem que imitar Deus mesmo, né? E aí você vê, eu tenho sempre falado, né? Não só hoje eu vou falar isso, mas eu sempre falo que depois de você aceitar Jesus como Salvador, primeiro, Deus não vai te rejeitar se você quiser. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. De maneira nenhuma. Não existe quem queira o Senhor Jesus e ele não queira. Não existe. Segundo, se você deixar de ser crente, se desviar do caminho do Senhor, voltar para o mundo outra vez, é você que é o culpado. Nunca Deus vai ser culpado. Eu falei um dia desse, né? E aqui, eu falei na escola bíblica, e aqui nesse versículo 17 é exatamente: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, o que é? Você que peca, não é Deus que peca. Então, o pecado é que afasta você de Deus, é que isola você de Deus. Não é uma questão que Deus te rejeitou, é você que rejeitou Deus, você pecou. Então, vai partir essa destruição do templo de Deus de você. Você que vai tomar a decisão de destruir esse templo. De deixar esse templo imundo de maneira que Deus não habite nele. Nunca vai ser Deus. Tá? Nunca Deus vai sair desse templo porque tomou uma decisão por ele mesmo de sair. Pelo contrário, você vai expulsar ele se você pecar. Então, entenda, é por isso ele está dizendo, não se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, ou seja, ele sai. Né? Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então não pode pecar, santificação é fora do pecado. E eu volto a dizer, só para afirmando outra vez, que esse pecado, irmão, e aí você olha os crentes, peca os crentes. Mas como é isso? Esse cara diz isso, mas ele está lutando. Então é essa consciência que vai ter que ir, esse aprendizado. Você vai melhorando aos poucos. Você não pode aprender qualquer coisa, você não pode obedecer de uma vez. Uma coisa que você vai praticando essa santidade. Praticando. Então você vai melhorando. Então Deus ele vai te conduzindo e vai te ensinando. É um aprendizado, ao mesmo tempo que é humano, é espiritual. Também, ao mesmo tempo que é espiritual, humano também. Então, porque o apóstolo Paulo diz aos romanos, escreve dizendo, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus.
Então, existe um entendimento humano que você diz isso aqui, aí o Espírito Santo, eu não já te falei, já te ensinei, tu entendeu que isso é pecado? Está dentro da tua consciência. Tu já sabe. Então, pelo entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Aí o Espírito Santo não vai me cobrar uma coisa que eu não sei, não aprendi ainda. Então, ele não vai fazer uma cobrança. Um homem pode até fazer, mas o Espírito de Deus só vai cobrar aquilo que eu já aprendi. E eu também não posso me omitir, ser omisso em aprender. Aí é que tá. Então, eu tenho que desenvolver isso aí, essa santidade, né? Os objetivos da lição: primeiro, levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. Segundo, ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. Terceiro, conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Exatamente. Então, são essas... Não é só fugir do pecado, mas tem que desenvolver as disciplinas que geram crescimento espiritual e comunhão com Deus. Disciplinas espirituais. Da mesma forma que o nosso corpo físico precisa ser disciplinado e precisa ser exercitado para até mesmo a robustez, tudo, o espírito precisa também se sujeitar às disciplinas que vêm através do corpo também, que é a oração, o jejum, a adoração. Nós vamos aprender isso durante todo esse estudo. Exatamente. Essa congregação, né? Você se congregar, você ter líder. Você tem que entender que a Bíblia é isso aí, né? Quando você vai ver o Velho Testamento, sempre, né? Sempre teve o líder, né? Não tem como, né? Vem Noé ali, Abraão, e vem embora, né? Quer dizer, aí as pessoas às vezes não querem se sujeitar. Existe as pessoas, Deus levanta as pessoas para conduzir os outros. Em todos os sentidos, a vida é assim. Aí você, quando você se acha, você perde tudo isso. Porque você não tem comunhão com os outros, você não vai aceitar a opinião dos outros. Você é você mesmo, e Deus não está em ti. Deus, ele está em conjunto com nós tudinho. Ele, ao mesmo tempo que ele não dá razão, ele dá razão para todo mundo. É assim. Deus, ele não tem mais pacífico, não existe. Um ser mais humilde, mais manso e mais pacífico de que Deus. É o príncipe da paz. O príncipe, né? Então ele não quer briga, ele quer... Então tem que ter união. Então por que Jesus falou muitas vezes, isso que está escrito, imagina o que não está, 3 anos e meio falando. E também o apóstolo do amor, que a gente fala, que é o João, né? Apóstolo João, fala muito sobre amar uns aos outros. Porque é exatamente essa convivência, embora a carne seja meia, tipo um repelente, é meio áspera uns com os outros, mas espírito, que é essa coisa do alvo que nós estamos andando, o mesmo espírito está em você, está em mim, tem que ter uma concordância. Não, nós damos um jeito de andar junto, ainda que às vezes todos diferentes uns dos outros, mas nós vamos andar juntos, né? Até tem uma historinha aí, eu não sei contar direito, mas vou falar aqui só para o pessoal, quase todo mundo já sabe, que é dos porcos espinhos, né? Aquele porco espinho, que aquilo é os espinhão grandes, mas eles num lugar muito frio, eles acharam a distância um do outro para ajudar uns aos outros e não morrer de frio. Quer dizer, então nós temos que ajudar isso, porque senão espinhava o outro, ele não podia encostar, mas ele podia se aproximar. Quer dizer, às vezes nós não podemos andar agarradinho com o outro, porque o cabo é todo meio trucido, né? Mas nós precisamos andar, achar uma distância aqui para nós. E para esse alvo, todos nós, numa só fé, uma única fé,
e ao mesmo alvo. 1 João fala isso. E o Espírito João, leva nós. Capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós temos que ter essa ligação, não só amar a Deus, mas o próximo, como a nós mesmos, aí que se completa a lei perfeita de Deus para o homem. E às vezes as pessoas que estão fora não entendem essa linguagem, não compreendem a maneira nossa de estar aqui num programa desse. Nós estamos fazendo o quê aqui? Aí nós estamos falando para nós mesmos. Nós estamos buscando, apesar de a gente estar aprendendo também, nós estamos aqui estudando para aprender e tudo, e precisamos disso, mas nós estamos aqui para arrebanhar. Nós estamos aqui dizendo, olha, vem para cá também. Não é você vir se encostar em mim, me ajudar, me carregar, não. Mas é você pegar essa mesma carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É isso aí. Então nós estamos aqui, parece não ter esforço nenhum, mas tem. Né? Estamos aqui nos esforçando para você aprender conosco. E isso é o reino do céu. Isso é amar uns aos outros, é pregar o evangelho para as pessoas. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem o natural. E o natural acontece naturalmente. Quando você faz o lado espiritual, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Falando para você as bondades do Senhor e quem você é. Que é aqui, nós estamos falando de corpo, né? Você é um corpo que pode habitar Deus em você. Isso é muito importante, né? Que às vezes a gente não considera isso. Meu Deus, é um privilégio muito grande. Um animal pode ser ele quem for, o mais lindo da face da terra, não pode habitar o Espírito de Deus nele. Mas você pode. Aí você vai ter a mente de Cristo. Quem diz é o apóstolo Paulo. Nós temos a mente de Cristo. Porque é exatamente o Espírito de Deus. Tem um versículo que eu sempre falo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ele nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O que é isso? O Espírito de Deus, ele sabe mexer, entrar no programa do céu. Ele acessa a programação do céu e traz para nós o que é necessário. Ele não vai trazer aquilo que eu de curioso quero aprender. Não, curiosidade sem necessidade. Não, ele vai trazer o que é necessário. Quando o apóstolo Paulo diz, parece que é aos Coríntios, que ele diz, é aos Coríntios sim, que ele diz que aos céus foi revelado os mistérios de Deus através da igreja. O que ele está dizendo? Os anjos aprendem com nós. Não é aprender, que eles não precisam aprender nada. Mas, assim, eles ouvem coisa de nós que eles não sabem de Deus. É isso aí. Então, o céu quem é? Quando fala os céus, está falando do exército do céu. Está falando de anjos, querubim, serafim. Então, o anjo diz assim, como é que o Ramalho sabe disso, de Deus? E eu não sei, eu estou aqui com Deus e não sei. Porque eu preciso saber. Para me acreditar, para mim pegar o caminho, para mim ir para lá, eu preciso aprender, eu preciso saber. Então, o Espírito Santo é o nosso professor que vai nos ensinar coisa que o anjo não precisa aprender e não sabe, não precisa saber. Então, o que é? Por isso que eu estou dizendo que é só o necessário. Ele vai trazer para nós a necessidade que nós temos de saber o caminho, não errar. E já o anjo, não, ele está lá, não precisa ir para nenhum canto. Ele já sabe quem é Deus e tudo. Né? Então é isso aí. É a importância sua e minha, todos nós, todo ser humano. Qualquer um tem essa importância, né? De receber esse Espírito que traz a sabedoria de Deus. Vai lá no centro de Deus, né? Desse mistério de Deus e traz para nós. Sabendo que isso é mérito exclusivamente de Jesus e vontade de Jesus. Sim. Que isso ocorra na nossa vida, pois na lição passada estudamos sobre o pecado e as suas consequências. Então, o homem por si mesmo não consegue
alcançar essa dádiva, esse dom. Aí em Efésios está, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça, que é somente a partir da salvação da minha confissão que eu vou receber Jesus Cristo como meu Salvador, e aí eu vou adquirir em Cristo as bênçãos celestiais que Ele conquistou para nós. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, bênção do céu para a humanidade, mas o mérito é todo de Jesus. Foi Ele que teve a vida, a entregue, para que nós pudéssemos alcançar essa liberdade de comunhão com Deus. Então, só para que não é só, como você falou nisso, não é só a questão de eu ter o corpo e ser habitação de Deus e está tudo certo. Para mim ter esse corpo habitado pelo Espírito Santo, eu preciso estar em comunhão com o meu Salvador, Jesus Cristo, aceitando Ele como Senhor e Salvador. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é exatamente a questão que a gente diz. A carne para nada presta, nesse sentido. Não pode agradar no sentido a Deus. Dele, ela vai produzir, ela vai se aproximar de Deus, ela vai gerar Deus em você. Não existe. A carne, ela é totalmente contrária a Deus. Mas ela é dominada quando você dá lugar ao Espírito, aprende isso e se sujeita a isso. Aí ela é dominada pelo Espírito. Então, quando você vê o apóstolo Paulo escrever aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 17, né? Ele diz: a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Então você vê que tem um debate aí, os dois, né? Aí, no versículo anterior, ele diz para a gente andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne, as vontades da carne. Que é para você ter força no espírito para combater a carne, porque senão ela te domina. Eu sei que é pecado ir para o carnaval, beber cachaça e prostituir. Mas como eu não sei de nada, ou não quis saber, ou eu não busquei no Espírito, eu não busquei em Deus essa força, eu acabo indo. Eu sou convencido pela carne a ir para lá. Tô morrendo. Vou atrás da morte, no sentido espiritual. Mas pelo entendimento, por a força, o poder de Deus, esse convencimento, esse prazer, esse gozo que Deus nos dá, me convence eu ir para o culto. Eu ir ler Bíblia, eu ir orar. Entendeu? Então é isso aí. Vamos... Glória a Deus. Introdução. Introdução. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Romanos capítulo 8, versículo 23. Nesta lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Exatamente. Palavra-chave aqui é templo, né? Ou seja, uma casa, uma igreja. Aí o templo, você pode ir lá para o tabernáculo, que é no Velho Testamento, o templo de Salomão. Aí depois foi destruído, aí vem o segundo templo, que é aquele que está falando lá em Ageu, né? Acho que Ageu falou, a glória do segundo templo é maior de que a primeira, porque Jesus pregou lá e foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e está aquela mesquita lá onde vai ser construído o terceiro templo. Mas não é Jesus que vai pisar, que ele já pisou no segundo, né? Então lá quem vai entrar é o anticristo, daqui uns dias. Tá se aproximando. Então, mas porque o terceiro templo é você, é eu. Jesus já está em nós, se quiser. Ele está no meio de nós e tu pode entrar, Senhor. É tu que abre a porta para ele entrar.
Que o objetivo então em nós si, somos esse terceiro templo. o objetivo em si é ser manifesta nesse local a presença de Deus, ela ser real. Então, no nosso corpo não é diferente. Como o templo do Espírito Santo, o nosso corpo exala essa graça, esse amor de Deus. Exatamente. Primeiro tópico, corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro subtópico, comprado e selado. Isso é muito importante, né? Alguém tem essa legalidade, esse direito. Alguém pagou por isso. Então, assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, Efésios capítulo 1, versículos 7 ao 13. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, de acordo com João, capítulo 20, versículo 22. Como acontece com todos os que nascem de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 8. Tito, capítulo 3, versículos 4 ao 7, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Não tem negócio de coração, não. É assim, ao mesmo tempo sim, né? Também, o coração também, mas não só. O amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Mas não é só isso. Se você tem esse coração puro, se você entregou o coração, que é o interior do homem, a fonte de vida do homem, se está com Deus, então o teu procedimento é de Deus. Mas se você faz errado, o teu coração não é dele. Então ele quer teu coração mesmo, nesse sentido, né? No sentido que estou falando. Se você der o coração de verdade, o que é isso? Tu deu o domínio. Tu entregou o teu controle na mão do Senhor. Você não controla mais tua vida, que o apóstolo Paulo diz, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tu entregou o teu coração a essa. Agora, se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, agia e falava e tudo, então o coração não é dele. Então não é, e aí você vai ter que mudar, né? Se você verdadeiramente está com o Senhor. Então vamos prosseguir aí. E essa entrega do coração... Aí você vê aqui uma coisa, quando a gente fala de templo, né? Eu falando aqui de templo, me veio aqui à mente. Primeiro templo, que era o tabernáculo, não era bem um templo, era um tabernáculo, uma tendazinha que andava nos desertos e tal. Aí foi feito de Salomão, que era um templo mesmo, né? Então Deus, o Pai, habitou ali. Aí veio o segundo templo. Aí quando o profeta disse, a glória do segundo é maior. No meio dos homens, não que Jesus seja maior do que o Pai, essas questões, e o Espírito maior, não existe esse negócio de maior, menor, não. É o tempo de cada um, é a obra de cada um. Então, no caso, ele disse, no meio de vós, a glória vai ser maior. Não foi maior? Porque Deus se manifestou em carne e fez o que fez. Jesus entrou dentro do templo e disse, isso aqui está se cumprindo hoje, eu estou aqui, ó. Eu sou o Cristo, o Salvador. Já pensou? Então, destruíram. Mas ele disse, não, mas agora eu vou, mas eu envio o Consolador que vai habitar em vocês. Então, nós somos hoje o terceiro templo que habita
Isso dito pelo próprio Deus. Então, não tem mais templo. Ao mesmo tempo, sim, para nós se congregar, tem que ter uma casa para nós estar dentro. Mas Jesus disse para a mulher samaritana que nem naquele monte, nem em Jerusalém se adora a Deus se não tiver o Espírito dentro. Se você não for o próprio templo. Quer dizer, então é esse negócio que a gente tem que ir entendendo como é que funciona as coisas, né? Então, esses 3 templos, o outro que vem aí, pode ter certeza que é o anticristo que vai. E aquele que está lá, aquele templo que está lá e o que vai ser construído, não tem valor nenhum, só terreno mesmo. Segundo subtópico, não sabeis vós, a pergunta. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, de acordo com Atos capítulo 18, versículo 1 e versículo 11, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Primeira, está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Segunda, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Em seguida, versículo 16 e versículo 19. São 4 referências sobre o mesmo assunto. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, versículo 2 e versículos 9 ao 11. Tá? Descrito esse histórico. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. Gênesis capítulo 3, versículo 21. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. O padrão moral segundo Deus é mais elevado que o nosso. Pois é, o que significa a folhinha de figueira? Ele teve um arranjo ali, o homem. Arrumou um negocinho e disse, aqui eu vou me encobrir. Fez de conta que se cobriu, aí Deus diz, tu tá nu pelado, ó. Não adianta. Então tem que ter a maneira de Deus. É tanto que ele já apontou ali para Jesus que vinha cobrir o nosso pecado, pagar tudo. Que é exatamente um cordeiro lá. Embora tenha sido um animal qualquer, a gente pode dizer que é um cordeiro, porque lá na frente era assim, né? Então um animal que não tem pecado. Pegou ali um animal. O próprio né? Deus fez o sacrifício de um animal para cobrir a vergonha do pecado ali. Ou seja, é para vestir o homem, né? Porque o pecado gera essa vergonha, essa nudez do homem diante de Deus. E ele se escondeu, e ele mesmo disse, eu me escondi porque eu me achei nu, e eu ouvi tua voz. E ele disse, mas quem mostrou tua nudez? Aí foi dizendo lá. Aí, mas ele estava com as folhinhas ali, só ele mesmo que dava de ver que não estava. Improvisou, né? Porque, na verdade, não é uma nudez. Nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Não há criatura encoberta diante dele, diz Hebreus 4, 13. Né? Mas não é uma questão de visão. Entenda que isso aqui, para Deus, não vale nada, essa visão natural. Então, esse entendimento aqui, que apesar de ter sido ensinado, aí o comentarista está falando aqui, tem que ter uma obediência a Deus, tem que ter uma convivência com o Senhor. Não é só você saber, porque tem muita gente que sabe a Bíblia todinha, tem entendimento das coisas, mas ele não tem força para servir a Deus, para obedecer o que está escrito e tudo, e o que aprendeu. Por quê? Porque ele não busca, ele não ora, ele não jejum, ele não vai para culto, ele não obedece pastor, ele está todo fora de regra. Aí não funciona. Quer dizer, saber eu sei, mas não faço. Então é o iníquo. Esse aí anda na iniquidade, porque ele sabe, mas não faz. É o caso deles aqui,
meio tolinho mesmo, mas estava numa folia danada, achando que estava sendo crente, né? Esse pessoal aqui de Coríntios, ele foi chamando a atenção deles ali, porque ele estava totalmente carnal, não tinha aprendido nada, estava menino em Cristo, né? Então, essa questão que o menino é aceito, mas tem que crescer, né? Não tem vida inteira carregando no bracinho, ajeitando, dando uma madeirinha, não. Então, tem que crescer. Vamos prosseguir, que nós estamos um pouco tempo. Terceiro subtópico, propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. E não para as impurezas. Efésios capítulo 5, versículos 1 ao 6. Somos membros de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. E templo do Deus vivente. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Salmos 32, versos 2 ao 5, Salmos 51, verso 4, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, e 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 ao 5. Exatamente. E ainda, capítulo 6, versículo 18. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Salmo 32, versos 1 ao 6, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Exatamente, essa pura confissão pura. Né? Com Deus tem que ser muito transparente, muito autêntico, muito, né, sincero e verdadeiro, porque aí você está demonstrando que quer mudar, né? Porque você está dizendo. Então é só isso. Ser crente é só essa sinceridade com Deus mesmo. E o resto é com Ele. Né? O Senhor, se você fizer essa parte aí, o Senhor é contigo, né? Verdadeiramente o Espírito de Deus habita em você. Até um homem chegou comigo e falando umas coisas, dizendo, rapaz, quando eu te vi, eu vi que tu é pastor e tal. Eu estou desviado, rapaz, mas eu preciso voltar. Eu digo, o senhor não está desviado, não. Desviado não pensa assim. E é verdade, o Espírito de Deus está no Senhor, acredita, não tinha aí. Porque o desviado, ele fica com vergonha, se esconde, quer botar folha de figueira para tapear, né? Ele não vem atrás de fazer o sacrifício correto. E também, ou se revolta, como Caim se revoltou e partiu para outra cidade, caiu fora da família de crente, não foi morar com os crentes, é assim. Então é assim, que Deus abençoe. Nós vamos aqui para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí com o segundo tópico da lição. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vai me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele não posso viver. Bela, muito bela é a esperança
os que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço Sião, livres serão de pecar e de toda a tentação. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Graças a Deus estamos de volta. Vamos aqui para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o corpo como tabernáculo. Primeiro subtópico, portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica de estamos neste tabernáculo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Brevemente, hei de deixar este tabernáculo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 11. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. João capítulo 14, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 e Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Exatamente. Me fareis um santuário. Então, eu me faço. O Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, versículo 12, né? Todos aqueles que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creu no seu nome. Então, eu me faço esse santuário para a habitação de Deus. O que é isso? Eu me adequar, exatamente aprender de Deus, me sujeitar ao Senhor, acreditar no Senhor. Aí eu me preparo, me santifico. E assim o Espírito habita em mim, né? Exatamente. Então ele, como me fareis um santuário, e foi feito o tabernáculo e Deus habitou ali. Do mesmo jeito, hoje é cada um de nós nos fazemos no próprio Deus, na própria orientação do Espírito. Ele nos convence, nos ensina, intercede por nós até a gente se preparar e receber essa glória do Senhor que anda em todos nós, né? Ou seja, nos acompanha, né? O segundo subtópico, tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes. Assim como a edificação feita no deserto, o tabernáculo compreendia, primeiro, o pátio, um espaço externo aberto, segundo, o lugar santo e terceiro, o lugar santíssimo, um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu. Êxodo capítulo 26, versículo 33 e Êxodo 27, versículo 9. O que lembra a tênue divisão entre alma e espírito, Hebreus capítulo 4, versículo 12.
Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e versículo 35. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Efésios capítulo 3, versículo 19 e capítulo 5, versículo 18. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais, Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46 e 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11. Pois é, você vê que sacrifício da carne, aí chega na alma, no lugar santo, né? Onde ela absorve tudo, aí chega no Espírito, que é o lugar santíssimo, né? E é para receber essa salvação. O Espírito presta conta com Deus lá, a alma está aqui no meio, é um negócio bem assim, né? Então tinha esses 3 espaços. Primeiro tem que sacrificar a carne, que é um sacrifício vivo, né? Como o apóstolo Paulo diz, não é um sacrifício de morte, como era com os animais, né? Mas um sacrifício vivo, que é exatamente o que foi falado agora há pouco, que a gente sacrifica no sentido de não fazer o que a carne quer, mas renúncia, isso que a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Né? Não andar nas concupiscências do olho, da carne, na soberba da vida, né? Porque não é do Pai, mas é do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é isso aí. Aí você, quando sacrifica lá fora, aí entra no lugar santíssimo, a alma já está ali se alimentando, né, desse sacrifício, que foi rejeitado o exterior, o mundo, o pecado. E assim o Espírito, ele presta conta e a alma já está ali, que é essa apresentação da alma ao reino de Deus, né? É uma coisa muito importante, né? Vamos... Terceiro subtópico, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não levantava, permaneciam no mesmo lugar. Êxodo capítulo 40, versículo 36 ao 38. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Êxodo capítulo 33, versículo 15. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Números capítulo 9, versículo 21. Coisa importante, né? Só fazer quando Deus quer, fazer a vontade de Deus. Porque eu sempre digo dessa vontade, parece que Deus é orgulhoso. Ó, faz minha vontade ou não tem eu. Não é isso aí não. Ó, faz assim, porque senão tu perde a salvação. Aí tu fica fora da vida, é isso aí. Então, fazer a vontade de Deus é bom para você, não é para Deus. Né? Fazer a vontade de Deus, você se livra do erro, do mal, do inferno, da condenação. É isso aí. Não é que Deus seja, né, é um ditador que, se não fizer assim, eu não tenho parte comigo. Não, a questão é porque existe um pecado, um erro que não tem aproximação de Deus, né? Você precisa se livrar disso, Deus te avisando. Não vai para aí, que aí tá o veneno. É mais ou menos isso. Vamos... Terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito. Primeiro subtópico, fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, Almeida, Revista e Atualizada, ou imoralidade sexual, no sentido geral. Na Nova Almeida Atualizada ou Nova Versão Internacional, são as traduções que definem essa palavra dessa forma. No sentido, toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão.
Ao usar o verbo fugir na voz ativa, fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. Jó, capítulo 31, versículo 1, que isso aqui já são as prevenções. Salmos 101, verso 3. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Exatamente. O Jó diz, quando eu fecho meus olhos quando vejo uma linda donzela, né? É isso que ele usa assim. Então é isso aí, é fugir do erro, né? Do salmista, pecado. Né? No Salmo está citado aqui, Salmo 101, 3, o salmista fala, não porei coisas más diante dos meus olhos. Então é uma decisão. Exatamente. Vamos. Segundo subtópico, disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. E culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12, 1. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, João capítulo 16, versículo 13, e 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. Produz em nós o seu fruto, Gálatas 5 e 22, nos capacita para servir a Cristo, Atos 4 e 31, e Romanos capítulo 15, versículos 18 e 19, e habita em nosso coração como o penhor de nossa eterna redenção, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Exatamente, a gente já falou sobre isso, nós temos pouco tempo aqui, mas é exatamente esse aprendizado com o Senhor. Você vai gradativamente aprendendo, né? E vigiando. Vigiando, aprendendo e vigiando, né? É isso aí, vamos. Terceiro subtópico, disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem devido cuidado. 3 João, versículo 2. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, que está em Salmo 127, versículo 2, e exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Isaías capítulo 38, versículo 21. Exatamente, tem que ter toda essa vigilância aí, não pode avançar o sinal, né? Fazer a coisa, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Tem como Deus trabalhar em você se você faz uma coisa além daquilo que está estabelecido para o homem, né? Porque Deus te livra das coisas, mas não daquilo que tu provoca, aquilo que tu quer. Te livra do acidente, mas não um acidente que você provocou isso, né? No caso, é a responsabilidade sendo tua. Então é complicado isso aí, né?
Temos que observar sempre os nossos limites, né? Sim. Nos atentar a essa realidade. É. Conclusão: corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como o templo do Espírito. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. É isso aí, né? Mas que Deus abençoe grandemente. Nós vamos aqui encerrando o nosso programa de hoje, né? Deus abençoe, que Deus traga o entendimento e a sabedoria para você compreender as coisas. E esse entendimento, você compreendendo, tem que ter todo esse equilíbrio, que é essa vigilância, para que não entre na tentação do mal, né? E assim você ficar fora da bênção do Senhor, né? É isso aí, Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus. E amém. Amém.